o objetivo de oferecer ferramentas para a lida ministerial aos seus obreiros, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil promove há anos, entre outros eventos, simpósios, seminários e escolas bíblicas. Na primeira Escola Bíblica Nacional de Obreiros da entidade, realizada em Uberlândia, Minas Gerais, as irmãs da União de Esposas e Ministros das Assembleias de Deus, a UNEMAD, também foram contempladas com a ministração da palavra. O estudo bíblico ministrado pelo saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva na ocasião está na história. Estou com a voz afetada devido a resfriado que foi cometido há uma semana lá no Rio e minha voz está feita. E eu detesto deixar uma pressão. Eu tenho que explicar. A minha voz não está feia assim não. Mas eu estou resfriado. Talvez isto vai exigir maior atenção das irmãs. E eu estou com pastilha na boca, pastilha medicinal. Não tosse, produto medicinal mesmo. Então, como vive lá, não vai pensar que é para comer mesmo. É pastilha na boca. É pastilha. É um tipo de pastilha que leva mais ou menos uma hora para o seu tempo. E tem que cuidar disso. E se por acaso tiver que tossir, também não pense que está ruim, não. É tosse, o resfriado. Fico contente aqui em ver o irmão Paulo da Despeita assim. Mas ela não está bem. Então, eu preciso ter mais nada e até que hora vai. Para não ultrapassar o limite. Até que hora vai para não ultrapassar. Então a senhora tem uma postura também, né? Precisa exemplar. Eu preciso exemplar. Sim, mas isso aí eu sei, eu preciso sim. Eu recebi de Deus em oração. O mais importante
Eu coloquei muita referência, não vou ler aqui, não vai dar. Ler uma referência é maravilhoso, mas melhor ainda é quando você lê e faz pelo menos uma pequena análise, não tem uma vaidade. Então, o que eu poderia fazer é ler uma ou outra, por isso que é bom ter a Bíblia à mão. O mais importante na família, para a família. Veja, o primeiro ponto que eu coloquei de mais importante: padrões. Padrões. Modelos. Modelos bíblicos, é claro. Padrões, ou seja, modelos, paradigmas bíblicos. É uma maravilha que a igreja tem. É uma lástima, e como foi dito lá no plenário, no piso superior, a família, a igreja não investe tanto na família como deveria investir, mas os padrões estão na Bíblia. Foi Deus que criou a família, e usando uma linguagem dos fabricantes, foi Deus que fabricou a família. E quem fabrica papel higiênico tem por necessidade e dever produzir um manual. Qualquer coisa que você compra, até um relógio desse que você compra, é um manualzinho explicando como é que ele funciona bem. E eu não ia jamais criar a família sem produzir um manual. E esse manual é bíblico. Veja o segundo ponto. Eu estou dando apenas uma olhada para a organização. É claro que esse ponto tinha que ser o primeiro. Padrões, modelos. O segundo, que é relacionamento, ou seja, a vida relacional da família. Isso só pode vir em segundo lugar. Imagine uma família sendo todos eternos desconhecidos, entre pai, filho, nora, tio, cunhado. O que é uma família? É neto, é bisneto, é tio, é tia, é nora, é irmão. É família que não precisa nem isso tudo. Agora é claro que começa com marido e mulher. Imagina se não houver relacionamento. Então significa eternos desconhecidos. A vida relacional da família. É o segundo ponto. Veja o terceiro. O exemplo de vida dos pais. Isto constatado. Deixe de usar uma linguagem bem familiar, não se ofendam com isso. Mas vocês sabem que isto aqui é difícil. E eu duvido, eu sou casado, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho noras. Eu duvido de uma família consiga isso aqui, família que tem pai e mãe, se não for através do poder do Espírito Santo. Não dá. Exemplo. É claro, irmão, eu não estou falando aqui de exemplo perfeito, não existe. Então eu estou falando de exemplo relativo. Exemplo perfeito, só Deus. É claro que eu estou falando de exemplo no sentido humano. E todo ser humano tem defeito. A gente costuma dizer para a esposa, para a noiva, para o filho, para a filha: você não tem defeito, você é perfeito, você é perfeito. É lindo ouvir isso. A verdade é outra. Todos nós temos falhas e defeitos. Todos nós. Mas é possível, com o poder do Espírito Santo, ser exemplo. Exemplo relativo. Mas eu vos digo, custa caro. Pai e mãe tem que ter muita renúncia para poder ser exemplo. Tem que renunciar, e hoje o pai e mãe não quer renunciar a isso. Se aqui tem casais que são jovens, eu vou uma hora dessa se incluir, porque talvez vai ler alguma coisa. Mas hoje, ninguém quer renunciar a nada. Mas fica aqui na nossa aula o exemplo de vida dos pais. Ou seja, uma das melhores escolas da vida é o exemplo. As lições que você aprende através do exemplo, nunca mais esquece. Você talvez
você não lembre, mas lições que você aprendeu, vistas no exemplo, ninguém esquece mais. Veja o quarto ponto. E o que é que importa na família? O terceiro foi exemplo, o quarto, a proteção. Porém, isso implica o quê? Dizer que a família está em direito. Proteção tem a ver com guarda. Proteção. Se não houvesse perigo, há necessidade de proteção. A proteção da família. É claro que eu estou falando do ponto de vista bíblico. Não é proteção aqui no sentido físico, de guarda, com armamento, não. Proteção no sentido espiritual. No sentido de perigos espirituais. A proteção da família. É claro, mas que esses pontos só ficarem claros quando a gente vira com referência bíblica. Eu estou pegando apenas os títulos. E veja o quinto, eu não sei se o tempo vai dar para chegar. Mas se não der, pelo menos nós pegamos os títulos. Quinto ponto, a união e a unidade da família. Muita gente pensa que união e unidade é uma coisa só. Lembre-se, união tem a ver com cabeças. Cabeças, união tem a ver com o lado social, mas unidade é um assunto de natureza espiritual. E só Deus pode produzir unidade. União não, a união pode ser vista. A união é física. A união é mais de cabeças pensando, mas unidade é de algo. Aqui que a Bíblia está dando unidade. É possível na família, principalmente na família cristã. Isto é muito bom para a família. União e unidade na família. E o sexto, que é o último ponto, é a salvação da família. Eu poderia ter colocado esse ponto em primeiro lugar, mas não tem importância nenhuma. Eu não estou querendo dizer com isso que esse é o sexto no sentido de primeiro, segundo, terceiro, não. Ele pode vir com suprema prioridade a salvação de toda a família. Voltamos daqui a pouco com o saudoso pastor Antônio Gilberto, ministrando para as irmãs da Unemad, na primeira Escola Bíblica Nacional da CJDB. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com esta edição do Na História. Confira agora um pouco mais do estudo bíblico proferido às esposas de ministros das Assembleias de Deus pelo pastor Antônio Gilberto da Silva sobre o tema O Mais Importante na Família. Isso aconteceu durante a primeira Escola Bíblica Nacional de Obreiros da CJDB, realizada em Uberlândia, Minas Gerais. Vamos então tomar um pouco
a bênção de Deus sobre a família. Vamos destacar nesse salmo, sem a nada, vamos destacar o versículo 3, que diz: bem-aventurado aquele que tem o Senhor, e bem-aventurado também quer dizer feliz. Então, o primeiro versículo do salmo começa falando da felicidade da família. Veja o versículo número 2, mesmo assim, o versículo 2 diz: feliz será. Feliz é o rei do bem-aventurado. Veja também o versículo 4, o salmo fala bem, essa família. Veja o versículo 5, o Senhor te abençoará. Então, para quem gosta de pregar, ministrar as suas vidas, tem uma riqueza aqui nesse versículo. Que o plano de Deus é abençoar a família. E as irmãs se recordam que quando Deus criou a família lá no Gênesis, capítulo 1, há um versículo termina dizendo: macho e fêmea os criou e Deus os abençoou. E não há nenhum versículo da Bíblia explicando que em algum tempo Deus tinha retirado isso na área de doutrina, na área de ensinar a Bíblia e na área de teologia. E as irmãs não imaginam a carga de correspondência que deve ser do Brasil, inclusive de mulheres do Brasil todo. É claro que eu não vou mencionar nada, nem nome de ninguém, porque grande parte dessas cargas são confidenciais e extremamente confidenciais. Não é que haja problemas, é problemas na área interpretativa, ligada à família. Então nós temos aqui no Salmo onde a promessa de Deus é de abençoar. Hoje, uma família abençoada mesmo é uma exceção, quando deveria ser regra. E lá no princípio, no mesmo capítulo em que Deus criou a Bíblia, termina dizendo que Deus os abençoou. Não vou ler porque o tempo corre um instante. Deus os abençoou. A Bíblia não diz qual foi a bênção, só que a Bíblia diz que qualquer bênção de todas as bênçãos. Ou seja, o plano de Deus é abençoar a família. Mas o problema é que a família vem transgredindo a lei de Deus desde que foi criada. Veja, por exemplo, qual é o plano de Deus para uma família ter começo? O plano de Deus para que uma família tenha começo é o casamento. E há milhões de famílias que começaram a fazer um casamento. Imagina uma cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, 10, 12, 15 milhões. Uberlândia deve ter talvez 1 milhão. Quantas famílias aqui começaram para o casamento? É quebra da lei divina. Imagine quantos milhões de crianças nasceram fora do casamento. Quebra da lei divina. E lá se vai, meu Deus, é muita coisa. E uma dessas cartas que recebi foi de uma irmã. Essa irmã é líder, uma igreja aqui no Brasil, uma região, líder. Se eu dissesse o nome dela aqui, é claro que você saberia. Ela é muito conhecida. Ela prega sempre. Ela ensina aqui no Brasil. E na carta ela me pergunta, irmão Gilberto, o que é que hoje, na igreja, não é fora da igreja, na igreja, os problemas estão se agravando de desunião, de desvio, de casamento sem êxito, de divórcio, problemas também de eropatias. E eu respondi para ela dizendo, irmã, quebra da lei divina. Não tem quem quebra a lei divina, também não seja quebrada. É a lei da sementeira do poder. Ou seja, Deus não tem nada com isso. Porque a Bíblia diz, aquele que se planta, aquele colhe. E graças a Deus, que Deus não nos recompensa conforme a gente merece. Está lá no Salmo. Deus não nos retribui como a gente merece. Se Deus fosse retribuir como eu mereço, eu já teria morrido há muito tempo. Mas o irmão não é salvo, o irmão não é pastor, mas eu peco. Mas Deus, por sua graça, nos poupa, nos abençoa, nos batiza com o Espírito Santo, nos coloca
bem-aventurado o homem, e a impressão que dá aí é que um homem qualquer, mas se você pegar o texto hebraico, você vai ver que homem se refere a marido. A língua hebraica é uma língua bem diferente da nossa. E em português, quando eu digo um homem, ninguém sabe que homem é. Mas se você pega o termo original, vai ver que Deus se refere ao marido. É abençoado. O versículo 2 diz: feliz serás. Deus dizendo. O versículo 4 diz: será abençoado assim o nome de Deus. Afinal de contas, o salmo todo, salmo 121. Tomemos o primeiro ponto. O que é melhor, mais importante, mais conveniente para a família e na família. Padrões bíblicos. E começamos com Josué, no livro de Josué. E vamos tomar a primeira referência. A 24:15 é uma referência que é muito usada pelo lar. A maior parte dos casais conhece esse verso de memória. É muito usado na escola dominical, para textual, e de fato vale a pena. Josué 24:15. E uma das coisas que me maravilha nesse versículo é o contexto histórico. Se você pega o versículo isolado, ele diz assim: se nos parece mal, etc. Quando chega no final diz: porém. Então essa palavra porém nos leva a ver o contexto todo. Eu sugiro que as iguais, não aqui no tempo da escola está terminando, mas eu sugiro que quando você voltar para a origem e organizar as coisas em casa, pegue o livro de Josué e pegue o capítulo 23 todo, 24 todo e todo, para descobrir que ele diz: porém em minha casa. Você tem que pegar o contexto, no mínimo 23 e 24. Peço que você não faça isso aqui agora, não vai dar tempo. Ler a Bíblia correndo para mim não é bom. Mas o interessante é o contexto. O versículo diz: porém eu e a minha casa, eu e minha família, serviremos ao Senhor. O contexto é terrível. Porque servir ao Senhor, no contexto aqui, por exemplo, no Brasil, no contexto de Uberlândia, no contexto do Rio, no contexto do Ocidente, eu não vou dizer que seja tão problemático. Por exemplo, o Brasil é um país democrático. A igreja no Brasil praticamente não sofre perseguição. No Brasil, praticamente, a idolatria que existe é idolatria religiosa. E naquele tempo não era idolatria terrível. Você se lembra dos deuses daquele tempo? Era uma coisa pavorosa e apavorante. Hoje a idolatria que existe no Brasil é São João, é Santa Maria. Os santos têm nomes bonitos: Santa Teresa, não sei o que, Santo Antônio. Mas nem a Bíblia para ver o nome dos demônios que era terrível. Eu não estou dizendo que a idolatria de hoje seja melhor, mas estou dizendo que não se compara com aquela. Então, no sentido cultural e religioso, não é tão problemático hoje. É verdade que o Brasil tem áreas ainda que são difíceis, por exemplo, onde moram as tribos, as nações indígenas, assim vai dificuldades, as áreas interioranas, mas esse contexto aqui de Josué, meu Deus, é pavoroso. Leia depois para você ver. Era todo ele hostilizante. E outra coisa, e o povo de Israel estava praticamente. Bom, eu acho que eu estou sendo bom demais, é melhor dizer a verdade completa. O povo tinha se desviado. E é que a gente, como pastor, não tem nada muito jeito de ofender as pessoas. É próprio pastor evitar isso. Mas leia o livro de Josué, lá 22, 23, 24, leia depois quando puder. O povo de Deus tinha se desviado, tudo mais uma coisa terrível. Então, nesse contexto, é fácil dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, a tendência é seguir na correnteza do rio. Porque viajar a favor da corrente é só colocar como eu vai que a água leva. Eu quero ver é remar contra a corrente, como acontece hoje em nossa sociedade. Que a sociedade toda é desse desvio pavoroso.
de pecaminosidade. É um desafio para a família, mas é possível, no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus, enfrentando inclusive críticas, portanto que a pessoa normalmente pelo caminho do exagero, pelo caminho do radicalismo, fazendo ele dizer, eu e minha casa. Mas isso não é nada demais. Leia um pouco de escrever. Você sabe que, porém, é uma palavra de procedimento, lembra disso? Aqui deve ter muitas irmãs que são catedradas de português e estão cansadas de dar aula sobre o emprego das preposições e das conjunções. Lembra que, porém, é adversativa? Então, o clima era terrível. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, servir a Deus num ambiente totalmente favorável, glória a Deus, glória a Deus. Mas quando a maré vira e nós tivemos que remar contra a corrente, não é fácil, mas é possível. Veja aqui Josué dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está vendo que não está aqui, cogitando, está vendo aqui que é uma decisão. Ele não diz aqui, eu e minha casa, talvez, é possível, vamos fazer, não é serviremos ao Senhor. E assim você veja que no livro de Hebreus, Josué aparece, no capítulo 11 do negócio. No capítulo 11 ele aparece como um herói da fé. Em Hebreus, logo se vê que o que estava prevalecendo aqui era a fé em Deus. Quer dizer, pela fé a gente vence. Em Hebreus, Josué aparece como um dos heróis da fé. E no Antigo Testamento não diz isso. Mas ele era um homem de fé. Então, o que é melhor ou mais importante para a família? Padrões bíblicos. Esses padrões nós temos um personalizado na vida de Josué. Deixe-me ainda alongar um pouco esse pensamento de Josué. Eu queria deixar aqui, nesse primeiro padrão de Josué, 3 reflexões sobre o marido. Josué era marido. Pode ver a referência. Ele tinha casa, ele era casado. A Bíblia não fala o nome da esposa dele, mas dele sim. Eu queria deixar, primeiro que os maridos não estão aqui agora, nem é possível trazê-los aqui. 3 reflexões sobre o marido. Josué não disse assim, eu sei minha casa, serviremos ao Senhor, eu sei minha casa, não sou. Eu sei minha casa. Não. Ele não disse minha casa sem eu. Porque eu sei minha casa é uma coisa, minha casa sem eu é outra. Ele não disse isso. Eu sei minha casa. E a maneira que o cristão parece que pode chegar a esse ponto rendido. E ele pode ter condições de servir o Senhor, mas não tem importância para casa. Mas às vezes é o contrário. É a casa toda que serve ao Senhor, e o marido é um irresponsável, em lugar de ser um exemplo. Isso acontece até no ministério. Então Josué não disse, eu sei minha casa, não. Ele não disse, minha casa sem eu, ele disse, eu e minha casa. Mas também queria deixar 3 pensamentos a respeito dos pais com os filhos. E agora eu estou incluindo vocês, as irmãs que são esposas. Eu acredito que aqui também tem muitas solteiras, eu acredito que essa reunião tem também irmãs solteiras, na verdade. Mas se tiver, ótimo. 3 pensamentos ligados aos pais. Agora eu estou incluindo o pai e a mãe, claro, o marido e a mulher. E eu estou tomando a pessoa de Josué como base do pensamento. Qual é esse primeiro pensamento? Quando eu estou falando aqui a respeito do exemplo de Josué, exemplo de amor entre os dois. Ou seja, os filhos veem nos pais o amor demonstrado. É um tipo de lição que a criança não esquece mais. Mas quando a criança testemunha problema de desunião na vida dos pais, eu não vou dizer qualquer constrangimento, digamos, que aconteceu em algum tempo no passado. Eu estou dizendo uma coisa frequente. Qual é o casal que, vez por outra, não tem algum pequeno desentendimento?
os dois são maduros, os dois têm temor de Deus, e os dois, às vezes, têm uma coisa que é grande, penso na vida do marido e da mulher, é quando os dois são unidos de espírito. Uma mulher que não seja unida de espírito, meu Deus, é difícil. Um marido que não tem humildade de espírito, mas a humildade de espírito é uma bênção para vencer problemas na vida conjugal. Não, estou dizendo casais que sempre estão se desentendendo. O exemplo é terrível para a família. Terrível. Agora, um desentendimento leve, uma vez ou outra, isso todo mundo tem. É claro que a tendência da gente é dizer que não há outra, mas às vezes a pessoa que pediu a memória, ou às vezes tem memória fraca. Eu nunca me esqueço de uma vez, há muitos anos atrás, que eu estava no grupo de vigília. Faz anos isso. Meu irmão, na Polônia, era pastor de Rio Preto, no Rio de Janeiro. E eu cooperava com ele. Naquele sábado, eu estava na vigília. E lá pelas 2 horas da manhã, como acontece nas vigílias, uma pausa, descanso, um cafezinho, uma bolachinha, uma coisa assim. E logo em seguida, o dirigente do culto disse: nós vamos ter agora 10 minutos só para os testemunhos que vêm da parte de Deus. Só lá, você vai fotografar mesmo? Medo pelo cara que tosse. Na próxima edição do Na História, voltamos com a continuação deste abençoador estudo bíblico. Não esqueça de inscrever-se em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar este conteúdo e também de ativar as notificações para manter-se informado sobre novas postagens. A paz do Senhor a todos.